Ao vivo e muitas cores para você aqui no GIFs Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje o assunto é turismo. Vamos falar de Contour, vamos falar das riquezas naturais, especificamente de Cajati. E para você que está nos acompanhando via Facebook, estou aqui com a minha querida presidente do Contour, que é um comitê especializado aí em assuntos sobre turismo, né? Nós temos Contour em todo o Vale do Ribeira e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Alessandra. E lembrando também que esse é um podcast especial. Eu fui contemplada pela Lei Paulo Gustavo, de 2024, e esse podcast é um podcast especial que foi contemplado, né, com a Lei Paulo Gustavo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Alessandra, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Gi. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. É um movimento muito importante falar do turismo em Cajati, né? Todas as ações que a gente vem desenvolvendo, acho muito importante esse momento, tanto pela questão de citar o turismo e tanto por ser um projeto contemplado por uma lei importante também, né? Você sabe que aqui a gente pergunta tudo e mais um pouco, Vamos né? lá. Na sua carinha já dá para dizer que é uma menina, é uma jovem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Você pode falar quantos anos você está hoje? Hoje eu tenho 27 anos. Novinha, é um bebê. E como que um bebê desse chegou até a presidência do Contour? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e como foi chegar até essa posição que você hoje está aí tomando conta, né? Com o Contour em Cajati. Tá. Dos meus 27 anos, eu morei a vida toda em Cajati. Nasceu em Cajati? Eu nasci em Pariquera-Açu, né? E minha vida toda, então, foi em Cajati. Tem essa questão da minha adolescência toda, né? Ser um processo de identidade, entender o que eu estou fazendo em Cajati, por que eu devo ficar em Cajati, não vou embora da minha região, que é o Vale do Ribeira, ficar aqui, o porquê ficar aqui. E o meu sonho era cursar arqueologia, né? Eu queria fazer a faculdade de arqueologia. Olha, mas a arqueologia não tem aqui na região, né? Não tem na região. Aí meu pai me disse, Alessandra, fica, porque aqui a gente consegue te dar o suporte, você não vai precisar trabalhar, né, de imediato para se sustentar. Então, faça uma faculdade aqui. Aí eu fui filtrando, né, qual faculdade que ia fazer mais sentido para mim. E aí eu fui para o curso de licenciatura em História. Na licenciatura, eu descobri a possibilidade de dar aula, e era uma coisa que eu não queria a princípio, né? Duas. Eu fiz biologia, também eu corro de sala de aula. Eu não queria. Mas aí, durante o processo, eu fui descobrindo esse potencial em mim, né? Essa questão dessa habilidade de falar em público, transmitir conhecimento. E aí, eu fiz essa conexão, né, na faculdade com a minha região, Vale do Ribeira, nossa região. E como eu poderia construir boas relações aqui com o Vale. E depois que eu terminei a faculdade, eu fui para o curso de guia de turismo, que era... Ah, você fez guia? Eu sou guia de turismo. Deixa eu ver esse crachá aqui. Eu sou guia de turismo, credenciada pelo Ministério do Turismo. Olha que bacana, guia de turismo. Esse número aqui é um registro? Esse é o número do meu registro no Ministério do Turismo. Olha, então, que hoje, bacana. se você for consultar, né, em Cajati, quais são os prestadores de serviços, vai aparecer eu lá. Alessandra é guia de turismo. Que legal. Tem outras parceiras também, né? A Núbia, a Lana, que também passaram por um processo de formação de guia de turismo e atuam. E estão lá na plataforma do Ministério. Isso é um incentivo, né? Para o turismo ser responsável, legal e sustentável. E esse curso de turismo, onde é que você fez? Eu cursei no Senac Registro. Ah, foi via Senac. Foi via Senac. Eu fiz todo o presencial. Até o processo de formação foi interrompido pela questão da pandemia. Ah, você estava cursando. Eu estava cursando, faltava... E aí veio a pandemia. A pandemia foi bem no momento exato que a gente ia fazer a última visita técnica do curso. Porque o Senac faz muita prática, né? Te desenvolve através da prática. E o guia de turismo desenvolve essa questão dessa habilidade de falar em público, estar em público, viagem de excursão, viagem aérea, contato com rede hoteleira, restaurantes. Então, o Senac nos levou para ter essa experiência, essa vivência. E aí veio a pandemia, a gente ficou esperando um tempão para conseguir concluir, né, o curso. Nossa. E foi bem um momento que me deu uma esfriada, assim, né? Porque eu estava toda engajada, participando das reuniões do Codivar, participando da reunião de outros contours do Vale do Ribeira. Então, toda essa questão, sabe?
E aí deu aquela esfriada. E aí depois, quando a gente começou, né, A voltar a engrenar. a entender o que estava acontecendo, e a partir daquele momento, como a gente ia viver em sociedade novamente, como ia ser as coisas, que foi quando eu fui contemplada no Aldir Blanc. Que aí que eu desenvolvi esse passaporte, né, de Cajati, Belezas Naturais. Bacana. A primeira versão. Então, e foi outro momento que deu uma engajada, sabe? Eu lembro que a Lei Aldir Blanc foi divulgada, né, pelo Departamento de Cultura em Cajati. E aí também participei, inclusive eu fiz uma live, fui contemplada também, né, através de uma live. E a gente participou também, teve todo... eu acho que os projetos ficaram salvos, os que foram da parte de audiovisual, foi para o YouTube. Então, eu acho que eu entrevistei o prefeito Luiz Coga, né? E foi bem bacana, a gente falou do aniversário de Cajati. Também participei, nós estamos ali, ó, pau a pau ali, ó. Nesse momento, aí foi onde eu descobri uma outra habilidade minha, né? Com a questão de produção de projetos culturais. E aí foi onde eu me reconectei mais uma vez com a importância de estar no Vale do Ribeira, a atuação como guia de turismo e também desenvolvendo o Cajati, né? De uma maneira bonita, digamos assim, né? Então, as coisas foram caminhando, foi um passo depois do outro. Foi tudo se conectando no momento que precisava se conectar. E aí esse passaporte, infelizmente, foram poucos exemplares que eu consegui... Até porque o recurso não era muito também da Lei Aldir Blanc, né? Tem a versão virtual dele, e impressa que eu levei em alguns eventos que eu participei para representar Cajati. Ficou muito lindo, gente. Aqui fala sobre a história de Cajati, fala do núcleo da Capelinha, que a gente contou bastante a história no podcast com Luiz dos Passos. Isso. A trilha da Noiva do Capitão, a trilha da Cachoeira do Araçá, a Cachoeira do Azeite, que é muito conhecida, o Mirante do Guaraú, que também é muito conhecido, Rio Umuarama, Cachoeira do Zimboque. Tudo isso a gente consegue vislumbrar no nosso município de Cajati. E a Alessandra está aqui, ó, para quem quiser também conhecer um pouquinho melhor, né? A gente está de longe aqui, mas nesse guia turístico mostra um pouquinho sobre as cachoeiras, né? Cachoeira do Azeite, o Mirante do Guaraú, gente, que é lindo. O Mirante do Guaraú já voltou a ser... Ele tinha sido interditado, né? Ele está passando por um processo de estudo, né? Por questão de, o trajeto que se leva para chegar até o ponto, questão de acesso e recursos humanos, né? Porque seria uma área que precisa ser monitorada, precisa estabelecer um mapeamento dela, como que seria toda essa dinâmica de operação nesse espaço, né? Então, aí, por isso, nesse momento, foi desativado para que fizesse essa construção. Quando eu tinha meus, acho que 13, 14 anos, há bastante tempo atrás, eu subi lá. E eu me lembro muito bem que foram 4 horas a pé para subir. Íngreme. E para descer foram 5 horas. Então, demorava mais para descer, né, com medo de cair e sair rolando, do que para subir. Para quem gosta de aventura, é super indicado. Mas bem cansativo, até porque a estrada era de terra, né? Ainda é de terra. Era de terra. E eu não sei agora como é que tá, porque fazem muitos anos que eu não vou, mas também quando você chega lá é a coisa mais linda do mundo, que até Cananéia a gente enxerga, né, lá de cima. A vista é linda, né? Mas aí tem essa questão, imagina, você ir com um grupo pequeno, sem uma experiência na questão da habilidade de estar no meio natural, e infelizmente acontece um incidente, um acidente, né? Todo o operacional. Então, esse é até um risco que as pessoas correm de estando indo lá. Infelizmente, apesar de ser um ponto magnífico, muito lindo, como você falou, dá para ver pontos de Cananéia e outras cidades aqui do Vale, mas tem essa questão da segurança. E para o turismo ser legal, ser sustentável, ser inteligente, ser eficiente, precisa estar de acordo com todas as normas e precisa estar operando de forma segura. Porque é relações humanas, né? São pessoas que estão naqueles lugares. Então, imagina você... Um exemplo
que eu posso citar, que é até meio triste, é a questão do que aconteceu em Capitólio. Ninguém esperava que aquilo ia acontecer. Então, é um meio natural, que em algum momento ele passa por transformações, né? Então, e aí acontecem essas situações que, infelizmente, acho que a gente não... Foi aquele incidente que começou a despencar os rochedos, não foi? Isso, e é um meio natural, né? E ninguém esperava. Então, a gente precisa estar atento nessas questões. Contratar sempre um monitor, contratar sempre o guia de turismo, porque ele sabe, todo o operacional está pronto para garantir sua segurança do início ao fim do processo da sua visita, do seu passeio. Então, é isso que é importante a gente se atentar, né? E aí, vale colocar minha vida em risco? Sim, e aí nessa experiência também de você vai fazer um passeio, aí você acaba se frustrando porque, poxa, chega lá em cima, você não tem um banheiro. Exato. Chega lá em cima, você não tem algo para... Se você não levar uma comida, uma água na bolsa, porque lá não tem ainda... não tem toda não a tinha estrutura, né? Mas é um lugar maravilhoso, né? Fica a dica aí para os nossos governantes, né? Que vale a pena investir, né, numa estrutura para o turismo lá, porque é muito bonito. Realmente é muito bonito. Até um tempo tinha o pessoal do Voo Livre que fazia um movimento lá, né? Então, isso que é bacana. Tornar útil dessa maneira. Por exemplo, a Serra do Manecão, em Miracatu. O trabalho que o Bodão, o Adriano Pirulito vem fazendo é magnífico, a estruturação daquele espaço, né? E é basicamente um pouco parecido do que a gente tem aqui em Cajati, só que o trajeto para se chegar é mais leve. Então, não é aquela subida medonha. Não é o mesmo formato. Mas é bom, né? Porque aí estimula as pessoas a estarem com um condicionamento físico legal. Isso é verdade. Porque preparo, aí estimula, né? Que a pessoa faça um preparo, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia. Se você quer subir lá, para você não chegar lá com a língua de fora, como eu cheguei. Eu fui 2 vezes, e as 2 vezes ia a pé, eu sofri bastante. Não é que sofre? A gente chega literalmente com a língua de fora lá. Tem um pessoal aí que tá com bom condicionamento, né? Aí tira de letra, facinho, né? A gente que já é mais fofinha, a gente sofre mais. É verdade. E aí, me diga uma coisa, nessa experiência sua do Sesc, né? Desse curso de guia, conta pra gente, assim, qual foi o momento, assim, que mais marcou pra você, né? Algum passeio, alguma visita técnica, algum local que você visitou e você falou, uau, eu estou no caminho certo, eu me encontrei nesse curso. Eu acho que o Senac sempre promoveu essa conexão verdadeira e genuína com o Vale do Ribeira. Então, quando eu entendi que tinha uma aldeia indígena em Pariquera, próxima a mim, que eles movimentam o turismo também, tem a questão dos quilombolas, o Ivapurunduva, por exemplo, é realmente um exemplo de economia criativa, um movimento sustentável, né? E eficiente. Eles são super receptivos, Exatamente. Né? Eu também tive esse contato, né, com essas aldeias, com esses povos, através do meu curso também, né? Porque eu fiz biologia, então eu também pude visitar vários lugares, né? E você fica apaixonado e você não imagina, né? Que existe tão perto da gente lugares, locais, culturas, né? Tão importantes, né? Para nossa região e que são pouco exploradas nos dias de hoje. E às vezes são exploradas de uma maneira... às vezes ruim, porque as pessoas não entendem o valor das coisas, né? Eu jamais devo colocar o preço no seu trabalho. Jamais devo julgar como você está fazendo o seu trabalho. E aí, imagina uma comunidade tradicional para passar por toda uma estruturação, né? A característica, o cotidiano deles, e eles mudarem isso só porque você, Gisele, quer que eles mudem, né? Ou não acho certo que eles me atendam dessa maneira. Isso que é um pouco chato, assim. Mas essa questão quando a gente para fazer esse momento que a gente está tendo aqui hoje, quando a gente fala do turismo, quando a gente fala desses povos, da nossa identidade local, regional, tá fazendo tudo isso de uma maneira bonita, né? Eu passei por uma experiência legal, assim, porque a Feira do Empreendedor, em São Paulo, né, sempre que eu posso, eu vou através da associação comercial. Comecei a ir, eu não era nem fazia parte da diretoria ainda da Econ, e eu sempre gostei. E aí, a primeira Feira do Empreendedor que eu fui, era uma feira gigantesca e tinha lá... Eu ia por causa dos eventos, né? Novidade das festas.
E eu sempre gostei muito de artesanato regional para estar utilizando nas decorações. E aí tinha vários estandes, assim, tinha várias banquinhas com umas coisas lindas. E eu me atraí, eu me lembro como se fosse hoje, não era um estande grande, era um cantinho lá, que tinha várias peças, porta-retratos, umas bandejas, tinha vime, umas cestinhas de vime, tinha palha, tinha muita coisa assim de artesanato, né, mais rústico. E aí tá, eu fui lá, falei, nossa, que coisa linda, né? Aí comprei umas peças e aí eu pedi um cartão. Eu falei, vocês vendem online também? Se caso a gente... Não, vendemos. Aí eu abri o cartão. Oi, vocês são de onde mesmo? Nós somos de Iguape, do Vale do Ribeira. Olha só. Pra você ver. Para você ver que coisa mais interessante. Eu não sabia que existia. Algumas peças que eu comprei foi feita da fibra da banana, né? Do caule da bananeira. E aí eles fizeram uns porta-retratos que eu tenho, inclusive, até hoje. É lindo, lindo, lindo. Esse artesanato saiu daqui, da nossa região, do Vale do Ribeira. E é onde que eu fui comprar? Lá em São Paulo, na Feira do Empreendedor. Pois é. Isso também chama atenção para uma coisa que às vezes a gente se acostuma, né? A ver o que a gente consome todos os dias e ver daquela forma como já que tá no nosso dia a dia e se torna comum, né? E aí, olha só, você teve essa experiência de ir lá em São Paulo, ter esse contato de novo com algo que chamou sua atenção, que talvez se você não tivesse ido lá, né? Eu nem saberia. De repente, eu nem saberia né, que teria aquele produto ali de Iguape. E essa valorização que a gente tem que criar mesmo, né? Identificar. Iguape tem a questão da sobrevivência da pesca, técnicas, né, caiçaras, saberes caiçaras, e a Piaí tem as cerâmicas, né? E aí aqui já na nossa região, Registro, Jacupiranga, tem a questão da produção de banana, 7 barras, né? Então aí como que a gente estabelece esses vínculos, assim, né? E a gente conversou bastante também, a gente fez um episódio do podcast com o Luiz dos Passos, que você também conhece muito bem. E a gente falou até da parte culinária, que tem tudo a ver com o turismo, né? Porque, de repente, vem uma pessoa de fora para a nossa cidade para explorar as riquezas, as belezas naturais. A pessoa vai querer dormir num bom hotel ou numa pousada e vai querer comer, né? Porque ninguém vive de vento e de água, né? Só de água. E aí o bacana de ter essa culinária, né, típica da nossa região. Falamos bastante dos pratos, inclusive, viu? Vou aproveitar aqui. Luiz dos Passos e Ana Paula. Eu ainda quero provar aquelas comidas diferentes lá que vocês falaram que eu nunca vi na vida. E morando em Cajati, eles começaram a falar de umas comidas lá que eu fiquei assim curiosa realmente para conhecer e saborear, viu? E é isso que o turista quer quando ele vem para cá, né? Não adianta eu tentar inventar algo, fazer algo que ele já está acostumado a ver lá em São Paulo. Um exemplo, pizzarias. A gente tem acesso a isso aqui, mas eles têm inúmeras outras pizzarias em São Paulo. E é uma coisa comum, que de segunda a segunda ele pode consumir. E aí, quando ele vem pra cá, ele quer justamente essas coisas que você acabou de falar. Você já pensou uma coruja? Já comeu coruja frita? Já. Você imagina uma pessoa que nunca viu uma coruja? Então, como é coruja? Eu penso, eu espanto, né? Mas, gente, mas não é coruja bicho, né? Não é uma ave. Coruja é coruja de comida. Da massa de mandioca. Gente, muito bom. Mas aí eu aprendi a comer a coruja frita. Eu prefiro a coruja frita do que a coruja in natura, né? E tem todo o processo também a que passa por o apodrecimento da mandioca, né? Daí tira todo aquele... Sim, é um processo muito... É um conhecimento muito... A história, né? Histórico mesmo. E tá ligada justamente por essa conexão que você saiu da história e foi pro turismo. Exatamente. Porque o turismo é uma cadeia produtiva que hoje movimenta, assim, todos os setores, né? No ano passado, para você ter noção, o Brasil arrecadou mais de 40 bilhões só no segmento do turismo. Então, você imagina que isso é hotéis, restaurantes, pousadas, cafés... Os atrativos, a lojinha que vende um artesanato da cidade, a padaria,
sei lá, o carro do o turista veio, já vi várias situações do pessoal parando ali na nossa marginal em Cajati por conta do que estragou o carro. Ele tá viajando, estragou o carro. Ele para ali e vai consumir. E as pessoas não associam que isso é uma parte do turismo. Sim. Os serviços, né, no modo geral, é ligado ao turismo. E movimenta, então, essa cadeia produtiva. E hoje, Cajati, a gente é a última cidade, né, do eixo da BR. Então, depois tem lá Barra do Turvo, mas você tem que entrar todo aquele trajeto. Então, é um ponto muito específico de parada também, né? Ponto para descanso, para alimentação que a gente tem. Então, a gente tem que se aproveitar disso e receber as pessoas de uma maneira diferente do que elas estão acostumadas a ser recebidas. Muitas param em Registro e outras vêm e param em Cajati. Então, a gente tem que acolher essas pessoas mesmo. Bom, deixa eu aproveitar e agradecer as pessoas que estão com a gente aqui no chat. Acho que os meus alunos... Ela está assistindo a gente aqui, ó, Ana Paula. Eu nem tinha visto, Ana Paula, que você estava aqui com a gente, ó. A Alessandra é um orgulho para nós, né? Para nossa cidade. Parabéns. Eu não sei se é Walaca Bati. Walaca. É Walaca. Nossa, que nome diferente. Walaca. Ela foi a pessoa que me fez enxergar quando você me perguntou, né, de um momento marcante. Ela falou assim: Ale, você tem tudo a ver com o que você está fazendo agora. Porque você é história, você está se conectando com o turismo e eu quero ver... Olha, Walaca, muito obrigada por você ter feito parte da minha história. A Walaca, ela disse aqui, ó, que orgulho. Parabéns, Alessandra. A Letícia Mello também está nos assistindo, quero agradecer. A Ana Paula falou o nome, é Batumi, Gi. Vamos fazer para você. É Batumi. A gente falou bastante, eu falei, meu Deus, nunca ouvi falar em Batumi. No YouTube, está aqui com a gente o Nauã, boa noite. Dona Maria de Fátima, vou te ligar, viu, essa semana. Tem um convite para te fazer. A Stephanie Gonzaga está dizendo boa noite para a gente. A Eveline Pedroso Ramos. A minha irmã. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. A Ivanete Oliveira Santos, a Lê maravilhosa. A Eveline falando orgulho, irmã. Ai, que gostoso, é bom demais, né? Quando a gente tem a nossa família, né, do nosso lado, né, acompanhando as nossas conquistas, as nossas vitórias, é bom demais. Eles sempre foram muito apoiadores, né? De tudo que eu até hoje fiz, tudo que eu decido fazer, eles sempre me apoiaram muito. E teu pai, acho que foi igual o meu, né? Estuda aqui, faz aqui. Uma coisa que meu pai sempre disse você vai fazer para você depois não dizer que eu não te ajudei. Então, a única coisa que eu quero é que você vá e faz. Então, para você olhar para o seu pai e não dizer assim, meu pai não me ajudou, meu pai não me apoiou. Então, não importa o que eu quisesse fazer, ele sempre estava ali me apoiando, sempre do meu lado. Que bom. Essa questão é uma preocupação também dos meus pais, a valorização da história, como era a Cajati na adolescência deles, quando eles tinham a minha idade, né? A minha mãe tem 53, 4, sabe? Então, imagina como vai ser Cajati quando eu tiver a idade dela. Então, tem toda essa transformação, né? Sim. E como era quando eles eram adolescentes, quando eles tinham a minha idade. Então, muita coisa mudou. Eles citam bastante a questão da fanfarra que tinha, a questão de como era a quermesse, por exemplo. Tinha as festas, né, na cidade, totalmente diferentes. Eu cheguei em Cajati, já fazem 40 anos, né? Eu cheguei aqui, eu tinha 7, então já fazem 40 anos. Então, eu peguei toda essa fase, né, da Escolinha da Serrana, que é ali onde é a Praça da Mosaic, né? Tinha uma ponte que atravessava, tinha um pequeno riozinho, um córrego que passava ali, né? E aí aquela praça tinha um chafariz enorme. Tinha um chafariz ali, sabia? Que mais? Hoje tem um palco que tem uma, né? Eles mantiveram aqueles coqueiros, né? Aquelas palmeiras lá. Aquilo é coisa. Eu já lembro deles da época que eu vim para cá. Então você imagina quantos anos que tem aquilo ali. Porque na época que eu vim já era enorme, né? Então já fazem 40 anos que eu tô aqui, então imagina. Que mais? As fanfarras. Eu lembro que naquela época que tinha os desfiles, que eram lindos, os desfiles da cidade, a Escolinha da Serrana participava também, não era só as municipais.
E aí a gente ia fantasiado. Eu lembro que eu tenho foto de fantasia de Índia. E aí ficou horrível a minha foto, porque eu fiquei segurando a frente, assim, parecia que eu tava segurando alguma coisa para não fugir, sabe? E ficou muito feia aquela foto. Mas eu fui de Índia. Aí o que mais que eu fui? Aí uma vez foi de colã preto com meia calça, não sei o que que foi aquilo. Então, assim, tinha muita coisa que eu acho até bacana, porque o Luiz, ele tem aquela página no Facebook das Memórias de Cajati. Você não me fala memória, acho que é Taipa. Tem o Taipa, É o tem a Taipa. Casa da Memória Cajatiense também, Isso. né? E eu acho legal porque ele sempre coloca lá dos moradores da Vila da Serrana. Então, umas fotos antigas, os bailes de carnaval que tinha no ADC, que movimentava muito, né? Então, assim, é lógico que muita coisa de lá para cá mudou, muita coisa acabou, né? Mas se você olhar Cajati lá atrás e Cajati hoje, é outra cidade, né? A gente vê, assim, uma cidade completamente diferente. A estrutura está completamente diferente. E o que mudou para melhor para o turismo em Cajati? Eu acho que toda essa estrutura que Cajati tem sido, esse incentivo de estruturação da cidade, né? Sinalização, a sinalização é o primordial. Essa acessibilidade nas ruas. Isso. A questão dos pontos, por exemplo, na praça tem vários pontos que são acessíveis, é um espaço amplo, né? Então, são os nossos maiores atrativos hoje, né? A Praça Central lá, a Praça da Bíblia, a Praça Vereador Antônio Cunha, que está próximo da entrada da Mosaic hoje. Depois disso, tem aquele prédio, né? Que já foi bastante coisa, né? Foi um cinema. Um outro projeto que eu tenho, que é o Memorial de Cajati, né? Que tá no YouTube também, que foi da lei da Aldir Blanc, que eu fui contemplada. Que ele conta que ele ia no cinema assistir filme de Bang Bang. Eu já sou do tempo que aquele lugar foi um refeitório da Serrana. Isso, também passou antiga Serrana. foi uma escola, foi um cinema e também foi uma parte de refeitório ali que e mais recente foi Departamento de Educação, né? E hoje ele está com o CREAS. Isso, era a parte do atendimento social, né? Mas aí vai passar por um processo de melhorias aquele prédio, né? E aí vai ser o prédio da Cultura e Turismo da cidade de Cajati. E é um prédio maravilhoso, né? É um dos únicos... bem localizado. Bem localizado e eu acho que é o único bem, assim... Sei lá, antes de Cajati ter 32 anos esse ano, que já existe há um bom tempo, né? Acho que foi construído depois de 29, 30, então... É um prédio antigo. É um prédio antigo. É o único, creio eu, que seja um dos únicos prédios. Daí tem o pessoal ali da Rua Aracaju, que são algumas casinhas que também são da estrutura mais antiga. Mas, assim, o que a gente pode utilizar, né, bem com espaço cultural, turístico, é aquele prédio. Porque pode ser revitalizado, mantendo, né, as características antigas, mas com uma estrutura mais moderna. Até a questão da própria acessibilidade, né? A questão do bom uso, distribuição ali das salas, dos ambientes. Quem sabe a gente consiga ter uma sala que possa ser um museu, né? Um espaço que as pessoas contem a história de Cajati através das vivências e história dela ali, né? Então, seria legal. E outro trabalho legal também que o Luiz faz é o resgate, né? De algumas peças, de algumas figuras importantes ali da cidade de Cajati. Então, para deixar tudo unido em um lugar só. Hoje, o Contour, ele não tem um ponto físico. Indo para o Contour não tem um ponto físico. É um conselho que se estruturou recentemente, né? Assim, já existia, mas depois da minha entrada e da minha procura na questão do movimento do turismo em Cajati, se fortaleceu um pouco mais, né? Por conta, assim, da minha visão mais técnica para o turismo mesmo. E ele não tem um espaço físico, né? A gente faz algumas reuniões, às vezes na Secretaria de Cultura e Turismo, algumas vezes online. E a Lilian, que é a vice-presidente, né? A proprietária da franquia KNN aqui no Vale do Ribeira, ela cede uma sala para a gente se reunir. Então, aí tem essa questão. E é um conselho aberto, né? Então, você pode participar da reunião. Todo mundo que, nesse momento, está assistindo, quiser participar de uma reunião, pode participar. E quem hoje pode participar do Contour?
A estrutura do Contur tem os membros que são da sociedade civil, né? Eu, por exemplo, sou representante dos guias, mas tem o representante, o Jonas, do proprietário do Rancho Mata Atlântica. Ele é o responsável pelo segmento de bares e restaurantes. Então, cada segmento tem uma cadeira, né? A Econ, no caso, a Associação Comercial, hoje está representada pelo Marcelo e a Claudinha, arquiteta. Isso. Então, tem os dois, né? Tem os dois lá. Eu lembro que na ocasião até foi feito o convite para mim e falei, não dá, mais um não dá. Aí são os dois que representam. Tem o pessoal da prefeitura, né? Da Secretaria do Meio Ambiente. Daí tem as meninas da Secretaria de Cultura e Turismo. E isso é uma coisa, assim, que é mais a nossa atitude, pessoas que são interessadas na questão de fazer acontecer, do que ser uma responsabilidade da prefeitura. E hoje o Contur, ele conta com quantos membros? São 12 membros, assim, os titulares, né? Dessa diretoria. Dessa diretoria. São 12 membros. Então fica aberto o convite ao público para quem quiser dar ideias, sugestões para fomentar essa área de turismo em Cajati que só vem crescendo. Inclusive, falar em crescer, né? Tá chegando os hotéis aí também, É verdade. Né? A gente vai ter um novo hotel ali na Avenida, né? O Hotel Avenida, que está passando por um processo de construção. Recentemente, né, nós temos o Hotel Cordeiro, que já está operando em alguns tempos. Inclusive, falam que é um dos melhores hotéis aqui da região, né? Hoje tá bem... As avaliações, né, da estrutura é bem bacana. E uma das coisas que, assim, já aproveitando, falando dessa importância de visibilizar, né, a rede hoteleira, é que eles se cadastrem no Ministério do Turismo. Então, tipo, se eu tenho uma pousada, se eu tenho um hotel... Eu posso... Você deve se cadastrar no Ministério do Turismo. E aonde é que eu faço esse cadastro? O Ministério... Você coloca no Google mesmo, Cadastur, Ministério do Turismo, e já vai aparecer lá um portal para você se cadastrar como prestador de serviço ou turista. É porque aí se a pessoa lá, eu quero visitar o Vale do Ribeira. Isso. Aí eu vou lá... para procurar hotéis e restaurantes, aí já mostra já faz um filtro, Você coloca Cajati, São Paulo, daí já vai aparecer que tem a guia Alessandra, que tem um hotel tal, que tem um restaurante tal, que funciona tal. O transporte, tudo do segmento turístico pode... legal. Pode ser contemplado. Super interessante. E isso, além de ser interessante para a visibilidade dentro do Ministério do Turismo, é importante para que a gente consiga certos títulos, né? Por exemplo, hoje Cajati não é um MIT, que é um município de interesse turístico. Então, a Secretaria de Turismo Estadual ainda não consegue direcionar verbas para nós, por conta que a gente não é um MIT. Então, por exemplo, Registro Jacupiranga Cananéia é uma estância turística. Então, vem verbas para desenvolver o turismo na cidade. Então, por isso que é importante ter pessoas cadastradas, ter ações do Contur. Então, mas o que está faltando para a gente conseguir? A gente está finalizando o inventário da cidade, né? E essas pessoas cadastradas. Eles colocam metas, por exemplo, assim, eu preciso que Cajati tenha 5 guias cadastrados. Eu preciso que Cajati tenha 4 hotéis, 4 restaurantes. Eles vão dando metas diferentes. E aí a gente tem que ir cumprindo essas metas. Entendi. Então você tem que ir cumprindo as etapas para que você possa, né, chegar num patamar que agora sim. Agora a gente vai mandar recursos para a cidade para poder melhorar a estrutura. Quando eles entendem que a cidade está preparada para fazer o movimento do turismo mesmo. É só assim que eles conseguem liberar essa verba. Que para nós é muito importante. Sim. Até porque hoje o Contur tem algum recurso? Não, hoje oficialmente ele não tem um recurso próprio do Contur, mas tem a parceria com a prefeitura que a gente consegue fazer algumas ações. Por exemplo, esse material... Esse material, né, que foi o pessoal da prefeitura que fez a impressão para nós, né? Eu que fiz a montagem da arte e tudo mais. Que é um material que a gente também usa para divulgar. Então, aqui eu coloquei a Cachoeira do Lamarca, a praça lá do centro, né? A Praça da Mosaic. E é uma foto do Natal, né? Em Cajati. Então, é esse material que a gente divulga. Então, é isso que eles conseguem nos ceder, né? Nesse momento, assim. De um apoio. Sim. E aí, conta um pouquinho pra gente da história dessa camiseta. Bom, essa camiseta
É uma realização minha, pessoal, dessa questão da identidade, da nossa identidade local. Como construir essa identidade, né? E eu trago aqui os principais elementos, né? Porque eu amo Cajati. Eu amo Cajati, para quem não sabe, é aquele... como é que chama aquilo lá? Não mas não é escultura, né? É um letreiro, né? É um letreiro que você chega cidade. lá na cidade, você tira foto, e aí tá lá, eu amo Cajati, você fica do lado. Tem várias cidades, inclusive. Isso é legal porque as pessoas tiram fotos, mencionam Cajati, né? Isso é legal. Eu amo Cajati, é um ponto turístico. É um ponto turístico. E aí tem mais lá a árvore de Natal, que sempre fica na praça, aquelas árvores enormes, iluminadas. Inclusive, Cajati o Natal... Tem que falar mesmo. Natal encantado. É o Natal mais bonito do Vale do Ribeira e não tem que se discutir. A cidade mais iluminada, a cidade antes luz. Registro era o top, né? Registro se destaca com aquele desfile de Natal que é lindo. A cantata deles, mas em matéria de iluminação... É Cajati. Cajati tá tipo com Gramado, assim. Isso, é até uma questão, porque dentro do eixo paulista, é Cajati, depois é o sul, só com a questão da iluminação. Natal, assim, bem bonito. Então, essa árvore para simbolizar aí o nosso Natal Luz. Esse carinha aqui, que é o Luzil, né, uma representação. A gente tem que citar aqui que tem em Cajati. Cajati é a cidade que foi encontrado o paulista mais antigo e acabou. O fóssil, né? É o nosso ancestral aqui, né? O símbolo da Praça da Bíblia, né? Aquele globo ali. Aquele globo. A Igreja Católica, nossa matriz, né? Que é a Paróquia Santo Antônio. A Paróquia Santo Antônio. Eu sei que existem outros segmentos, mas eu trago aqui a questão arquitetônica da nossa cidade. Que é um ponto histórico e não deixa de ser um ponto turístico também, né? É a única igreja do Vale do Ribeira que não possui nenhum canto, né? Ela é redonda. Então é isso que a gente tem que trazer na nossa identidade local. A produção da banana, a cachoeira e os nossos minerais aqui, né? Então, esse é o motivo porque eu amo Cajati. As pedras preciosas. Que lindo. Porque tem tudo isso. E eu trouxe essa camiseta, vim com ela hoje, né? Porque é lançamento. Você tá lançando em primeira mão. Aí ela vai estar disponível para o pessoal aí fazer a compra na semana que vem. Ai, que bacana. Inclusive, parabéns. Obrigada. Pela iniciativa. Quando eu vi, eu falei, uau, que camiseta linda. Aí você falou, é exclusiva. É a primeira vez que eu tô usando. Lançamento. E aí, essa camiseta foi desenvolvida por você. Isso. E aí, quem for adquirir, parte da verba dela vai ser destinada... Isso. Conta um pouquinho pra gente. 10% da minha venda, de todo o material aqui que eu construí, vai ser doado para o fundo do Contour. Então, para a gente conseguir continuar promovendo Cajati de uma maneira bem bacana, então eu vou fazer essa doação. Ah, legal. Porque, assim, que fique claro que o título de presidente do Contour é um trabalho voluntário. Ai, estamos juntas. Algumas pessoas... todo mundo acha que eu ganho 1 milhão na Econ. Ale, mas também que você tá ganhando? Quanto que você tá ganhando? Eu falei assim, eu tô ganhando o fato de tá trazendo mais pessoas junto comigo, porque não adianta eu ser guia se eu não tiver hotel, não adianta eu ser guia se não tiver restaurante, não adianta eu ser guia se não tiver transporte, não adianta eu ser guia se não tiver atrativo. E eu sempre falava também nesse quesito de você tá se doando pro nosso município, né? Por que ninguém às vezes quer sair como presidente da associação comercial, que também é um cargo voluntário? Porque se a cidade crescer, você ainda é solteira, você não pode falar sobre isso. Mas nós que somos mães, seu pai e sua mãe vai entender aquilo que ele falou para você. Faz o que der para você fazer por aqui, porque a gente vai te apoiar. Porque muitas das vezes, se você tiver estrutura de um bom trabalho para os seus filhos, é óbvio que você vai fazer de tudo para eles ficarem aqui. Se formar e trabalhar, e se a cidade desenvolver, é óbvio que os nossos filhos vão ficar por aqui pertinho da gente, debaixo das nossas asinhas. Né? Mas assim, quando eu aceitei esse desafio também de vir para a Econ, que também é um cargo voluntário, eu também pensei na minha filha. Falei, poxa, eu posso dar a minha contribuição, né, como empresária, né? A princípio eu achava que uma decoradora vai estar fazendo à frente de uma associação comercial representando todas as empresas, os comércios, né? As indústrias, né? Porque Cajati a associação ela não é só o comércio ali local, né? Engloba também
a parte de agropecuária, engloba a parte das indústrias, né? Então, eu também entrei nessa também a fim de dar a minha contribuição e não me arrependo, né? Graças a Deus tenho feito um bom trabalho, a gente tem bastante associados lá, vem crescendo bastante e já estou na segunda gestão, né? E é bom demais. E eu creio também, desejo também todo o sucesso do mundo para você, né, no Contur. A gente tem participado juntas em várias reuniões já, né? Porque o Contur anda lado a lado com o comércio, né? E desejo que você tenha bastante força, garra, né? E por ser uma pessoa jovem, tenho certeza que você vai dar o seu melhor também. Com certeza, todos os dias. Porque é isso, como você falou, é a contribuição que eu posso fazer para o futuro. A contribuição que eu estou fazendo agora. E até aquela questão de quando eu decidi ser professora, né? Tudo que acontece no país, tudo que eu acho que são absurdos, que são contra os meus valores, eu preciso mudar em sala de aula. E eu preciso mudar o turismo, melhorar o turismo em Cajati com o meu conhecimento, com a minha força e com a minha vontade. Então é isso que Cajati vai passar a ter essa visibilidade maior. E é com o meu trabalho e com o trabalho de todos que estão no Contur hoje. E não, sintam vontade de estar junto, não se neguem a participar. Quando tem audiência pública, participem. Porque é nesse momento que a gente tem voz, que a gente sabe o que está acontecendo, para depois não questionar e não falar bobeira sem saber, né? Então, como eu sei? Vai assistir uma sessão na Câmara. Às vezes eu apareço por lá, vou ver o que está acontecendo, o que está sendo pautado. Vai participar de uma audiência pública lá que teve semana passada, né, retrasada, a questão do movimento da cultura. Vai participar do que interessa, da saúde, transporte, tudo, para entender o que acontece na cidade. E às vezes são coisas que você não... a gente que está ali já envolvido não está percebendo. Né? Às vezes a gente está focado tão em certas coisas que daí vem alguém de fora que está ali percebendo a dinâmica da cidade também e fala, olha, Sandra, podia fazer isso, podia desenvolver isso, podia começar isso. Então é aí que surgem novas ideias, né? A prosperidade começa aí, na união, na conexão. Porque às vezes a pessoa... Eu estava até conversando com o prefeito essa semana, e interessante que às vezes a pessoa quer resolver um problema pessoal e acha que o prefeito ou que o vereador, ele tem a obrigação de resolver o seu problema, né? Ao ponto que, se você não participa, né, desses movimentos como população, como é que você vai cobrar uma coisa individual? É verdade. É muito mais fácil a gente se unir, né, por um bem comum. Olha, vamos nos unir para tentar melhorar tal coisa na cidade. É muito mais fácil, né, de fazer um movimento ali em conjunto, né, e estar ali participando das sessões, apresentar um projeto, né, para os vereadores, porque os vereadores também não fazem nada sozinhos, Exatamente. né? Do que, de repente, a pessoa ficar frustrada, né? Aí foi o que o Luiz falou para mim. Ele falou assim, olha, às vezes a pessoa vem, pede uma coisa, e aí muitos vereadores falam, não, eu vou fazer, e aí não consegue, porque não consegue fazer sozinho, porque tem que ter aprovação da grande maioria, né? E como que a pessoa vai saber que é assim? Participando. Né? Então, às vezes, é muito mais fácil criticar, né? Falar isso que você falou é realidade. Tá de eu estou fora, citando um apontando. exemplo da política, mas em todas as áreas, né? Do nosso município. Não só com relação a vereadores, mas em todos os departamentos, né? Então, a camiseta vai estar disponível, voltando no assunto da camiseta. Na semana que vem. Que nós estaremos em festividade. Isso, aniversário da nossa cidade, né? 32 anos aí da nossa emancipação, né? Cajati é jovem como eu. Brincadeira. Tá certa. É que às vezes a gente pensa assim, né? Tem 32 anos, é uma cidade jovem. Não, né? Parece que há 32 anos colocou Cajati ali e nada aconteceu antes. Ela é filha dessa casa aqui, né? Nós estamos em Jacupiranga, não desmerecendo Jacupiranga, que foi a nossa mãe, né? Cajati sempre foi aí acoplada, né? Com Jacupiranga, e depois teve essa separação. Para quem não conhece, para quem está assistindo aí o podcast pela primeira vez, né? Antigamente, Cajati Jacupiranga e Cajati estava ali, né? Isso. E aí depois, Cajati era distrito de Jacupiranga, Isso, e aí separou
E agora, depois dessa emancipação, já se foram aí 31 anos. Vai fazer 32 agora. Dia 19 de maio, E aí o Contour vai estar presente nessa festa. Vai ter todo o movimento gratuito, né, para a população do Vale do Ribeira todo e também de fora. Então, aí vão ser 3 dias, né, de festa. Sexta, sábado e domingo, 17, 18 e 19. No dia 17 é o que a gente mais espera público, né? Por conta das sertanejas, Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa vão estar em Cajati. A partir das 10h30 que começa o show. Então, antes disso, vai ter praça de alimentação, vai ter o Contour com o stand com o pessoal do artesanato. Vamos ver se a gente consegue colocar esse podcast rodando lá na festa de Cajati. Isso. Pelo Contour. E vai estar passando também as imagens da cidade, né? Alguns pontos turísticos. E o Contour vai estar fazendo uma ação, que é um sorteio, né? Para quem responder a pesquisa de demanda, para a gente entender de onde essas pessoas estão vindo. Né? Então, se veio de Curitiba, se veio de Sorocaba, se veio de registro. Legal. Que é também importante para quando a gente se tornar MIT, né? É todo um processo. Entender qual é o público que a gente atende. E como é que vai ser feita essa pesquisa? Lá na hora vai ter uma prancheta, as pessoas vão preencher? A gente vai fazer algumas manual e também online, né? Tem um QR Code. Já vou te dar uma dica. Para quem participar, você pode estar sorteando uma camiseta dessa. Exato, linda aí, ó. A gente vai sortear, você deu uma camiseta dessa e algumas pessoas deram alguns brindes, né? Então não vou contar, ter presente. Não vou contar para ser surpresa. Tá bom. E aí a gente vai preparar, são 3 sorteios que a gente vai preparar. Um deles é um almoço, né? Eu já quero o almoço. Um passeio. Então, aí vai ter algumas coisas assim. Então, para fazer esse incentivo para a população responder essa pesquisa, né? Que é importante para gente. Então, deixa eu aproveitar e fazer o convite, porque a Econ vai estar junto lá também. Isso. O ano passado fez um sucesso, porque a gente estava com decoração. Eu montei uma decoração, cada dia tinha uma decoração, a gente estava do ladinho lá. Mas esse ano, o Contour vai estar, então, com essa coisa bacana do sorteio. Então, ajuda a gente lá a se tornar MIT. MIT é um processo importante. E não se recusem a responder pesquisa de demanda. Porque é para entender justamente qual é a sua necessidade como cliente, como uma pessoa que está circulando na cidade, qual que é a sua necessidade, né? E é importante para as empresas, para as marcas, aí, para o nosso operacional, trazer coisas melhores, né? Então, eu identifiquei que vieram 5 famílias. 15 mulheres, 30 homens, 12 adolescentes, tinha 14 crianças. Então, como que a gente vai estruturar a Cajati para atender essas famílias, essas crianças, essas mulheres? Então, por isso que é importante. E sem contar que você pode concorrer a um brinde, né? Brinde. E você sabe que você está falando de atender, de receber essas famílias? Eu me lembro que numa ocasião eu fiz um passeio, eu fui conhecer a Canção Nova em Cachoeira Paulista, faz bastante tempo. Na ocasião eu era da Igreja Católica, e aí nós fomos para Cachoeira Paulista. E o turismo lá girava em torno desse núcleo, né, que é a Canção Nova, que tem uma TV, inclusive, que é bem conhecida. E nós ficávamos hospedadas em casas de família. Então, o que eles faziam? Como a cidade não comportava a quantidade de turistas, as famílias começaram a abrir as suas casas para receber os visitantes, né? Os turistas. Então, eu me lembro que a gente ficava alojado nas casas. Então, uma boa opção, né? Se de repente você tem uma casa legal, uma chácara que você pode acomodar pessoas que queiram vir para cá, para a região, para fazer um passeio. Né? Eu acho que seria interessante essa dica também. E essa pessoa, ela pode fazer um cadastro? Pode fazer um cadastro junto ao Contour e junto a algumas plataformas que servem hospedagens, né? Tipo Booking, outros tipos de plataformas. Isso é importante porque quando vem um público tão grande assim, né? E pensando na estrutura da cidade, pense que se você tem uma casa que tem 2 quartos livres, você faz não precisa cobrar R$300. Cobra uma diária de 100,
né? Já tá ganhando ali, E já aí tá você atendendo pode bem. cobrar um pouquinho a mais se você tem um dom culinário lá, faz umas comidas gostosas da nossa região, já amarra o turismo pelo estômago, né? Isso Esse aí. turista aí já amarra ele pelo estômago e já ganha um dinheirinho extra, né? E isso é importante para a gente identificar, porque nesse momento desse evento é uma situação, mas quantos outros aí a gente não tem que possa receber público grandioso assim, que as pessoas precisem se hospedar? E também a questão do turismo de negócio, né? Que é um potencial grande em Cajati. Então, essa movimentação de empresas, de pessoas prestando serviços ali, que também podem usufruir de um alojamento de O uma ano casa. passado, o que eu verifiquei assim nessa festa da cidade? Que até o próprio esse segmento do artesanato, eles, além de estar expondo os seus trabalhos, eles vendiam também. Então, eu mesma comprei várias coisas lá, que acho que foi até uma artesã, que ela tinha suplás, bolsinhas, Legal. tudo assim com a estampa de banana, tudo voltado para essa característica nossa aqui da região. Então, é legal também que vem os turistas e a pessoa acaba comprando, né? Aderindo a esse artesanato local. Nesse momento, no evento, a gente vai ter o Charles, né? Que ele faz algumas esculturas com ferragens, né? Que ele recicla e faz algumas artes ali. Vai ter a Dona Ivanete, que ela faz um trabalho personalizado. A minha mãe vai estar expondo o trabalho dela, que ela foi contemplada na Lei Paulo Gustavo, no segmento de artesanato em crochê. E o foco do crochê dela é elementos da Mata Atlântica, então elementos que estão aqui na cidade de Cajati, no Vale todo. A Larissa e o Milton do café vão estar lá também, fazendo uma degustação. E o Luiz vai ceder algumas peças, assim, pra gente expor, né? Nada para vender. Ah, bacana. Então aí o pessoal que queira essa oportunidade, depois entre em contato, né, pra gente... Aonde que vai achar você, para quem quiser, de repente, expor lá o seu trabalho lá no stand do Contour? Tem o Contour, o Instagram do Contour, né, e tem o meu contato, depois eu posso deixar... Claro, né, pode falar, pode falar o seu contato. O meu celular é 13 997 42 0362. Legal. Então, aí você pode entrar em contato comigo por lá. E aí eu vou pedir para o Israel colocar para a gente aqui na tela o logotipo, né? Do Contour, que é mais fácil para o pessoal identificar, né? Contour Cajati. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse logotipo, quem criou, por que tem essas coisas aí. Essa construção dessa logo foi minha mesmo. Pensando também nessa questão da valorização da identidade, né? Os elementos da cidade. Então, eu coloquei as engrenagens ali, pensando na indústria, né? No segmento industrial que a gente tem. Tem a figura de um indígena ali, que é o Luzil, representando o Luzil. As cores ali em amarelo para simbolizar a questão da produção da banana, né? Também aquela folhinha da banana ali, que são os 3 principais elementos da nossa cidade hoje, né? E essa logo foi decidida numa reunião do Contour, então foi votado qual foi a melhor, a questão da cor, né? E também a questão da fonte, da letra, eu tentei sempre conectar com o que já é a nossa logo da prefeitura, essa questão dessa identidade mesmo, né? Nosso brasão da nossa bandeira e tudo mais. As cores, né? O verde, o tom do verde é o tom da bandeira e tudo mais. Então... foi assim que construí essa logo do Contour. Ai, ficou super bacana. E o Instagram, então, tá como? Deixa eu até procurar aqui. Contour Cajati. É um Conselho Municipal de Turismo de Cajati. Ai, eu tô igual aquelas vovozinhas. Contour Cajati. Ah, já achei aqui, gente. Tem essa bananinha aí, ó. Ó, tá aqui. A mesma coisa, não dá para ver. Olha lá. É esse aqui. E olha que bacana. Já tem foto da galera aqui, menina. Tem o pessoal colocando os pontos turísticos. É uma campanha que a gente decidiu em reunião, né? Cajati, lançar, né? O mês de aniversário de Cajati mostra o motivo por que você ama essa cidade. Então, nós aqui, ó, no GIFs Podcast. Eu publiquei no domingo, né? Lá na placa mesmo, eu amo Cajati.
Essa campanha que é você tirar uma foto de um ponto da cidade, o ponto que você acha que as pessoas devem entender por que ama Cajati na sua visão, né? Sim. Nessa foto. E marcar a gente, postar e marcar a gente no Instagram. E aí essa sua foto vai estar passando lá no nosso stand para as pessoas verem o porquê que você ama Cajati. Ai, que Essa campanha que delícia! a gente fez. Olha, que bacana. Bastante novidades com o Contour, né? Na festa de Cajati no aniversário. Então, Maiara e Maraísa no dia 17, é isso? Isso. Não, dia 17. Sexta-feira, dia 17. Maiara e Maraísa. Depois tem os meninos, o Douglas e o Vinícius. No sábado. No sábado, dia 18. E para fechar no domingo, tem os Sonhos e Magia. Menina, voltado para crianças. é aquele mesmo pessoal que fez um show infantil maravilhoso ano passado. É esse pessoal. Tinha até galinha pintadinha, né, o ano passado. O ano passado até eu fui lá assistir. E é legal porque é um momento bem família, né? É bem... Achei super legal. Então, aí tem várias questões aí da Praça da Alimentação, a exposição, né? Vai ter, para quem gosta de futebol, vai ter o jogo, né? A questão também de basquete, praça de alimentação todos os dias, o espaço para brincadeira para as crianças. Só que no domingo acaba um pouquinho mais cedo, né? Acaba às 17. Mas em todos os outros dias, a partir das 18 horas, os portões já estão abertos. Já estão abertos. A Viviane Pereira está aqui com a gente, falando: Alessandra Ramos, parabéns por divulgar a nossa cidade. Cajati para o Brasil e o mundo. Oi, com certeza. E vai ficar aqui, né? Gravado esse podcast, salvo nas nossas redes sociais, para que você possa compartilhar aí com todo mundo. Isso aí. Natanael Rodrigues já separa a minha. Acho que é a camiseta, ó. Natanael Rodrigues separa a minha. Pode deixar. Quem mais aqui? A Eveline também quer a camiseta. Eu também, tá vendo? Eu também quero a minha camiseta. E lembrando que vai estar disponível aí no aniversário de Cajati. E o bacana é que é uma mega estrutura, né? Eu lembro que numa ocasião nós tivemos uma reunião com a prefeitura, porque as festividades sempre aconteciam na praça. E aí eu lembro que era show do Fernandinho e o Luiz falou: ai, Gisele, será que dá público lá, né, no centro de eventos? A gente tem receio porque é mais longe. Eu falei: Luiz, vai dar, faz um teste. Porque a gente sabe que o pessoal vem andando e o pessoal realmente participa e prestigia. E aí não deu outra. Foi recorde de público quando veio o Fernandinho. Agora, nas festividades do final de ano também, né? Show do Jota Quest, veio a Gabriela Rocha, que também bombou. E eu não tenho dúvidas que Maiara e Maraísa, creio eu, que vai bater todos os recordes de público. É até uma questão que é delicada da gente pensar, porque a gente não consegue registrar exatamente a quantidade de pessoas. É só que uma tava ali. estimativa. Uma estimativa, né? Mas tem tudo para ser o maior público aí que a gente já teve. E o legal é que a estrutura comporta muitos carros, né? Tem um estacionamento amplo, né? Tem toda uma logística ali de trânsito. Só que as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Exatamente. Porque como qualquer lugar, no estádio de futebol, em cidades grandes, todo lugar que você vai, ninguém quer andar a pé, né? Então o pessoal quer ir de carro. Então, para quem anda de carro, tem que ter um pouquinho de paciência para entrar e um pouquinho de paciência para sair. É um dia atípico, né? Um movimento que a cidade vai estar ali intenso, né? Então tem que ter paciência. A sinalização nunca deixa a desejar. Então dá para entender como é o fluxo mesmo. Então, tudo certinho, não tem erro. Sempre bem, o pessoal do departamento de trânsito sempre faz uma força-tarefa lá. Um movimento bem... E Cajati está de portas abertas, né? Vamos fomentar aí o nosso turismo, né? Que não deixa de ser um turismo também para prestigiar essa festividade. O nosso comércio também agradece demais. Eu, em nome da Econ, também agradeço aos nossos visitantes. E fica o convite para você aqui de Jacupiranga, de todo o Vale do Ribeira e fora também, para estar prestigiando, né, mais este aniversário de Cajati, essa festividade maravilhosa. Isso. E o Contour, que vai estar junto com a gente lá. Que vai ter várias surpresas, vários brindes. Então, passem no nosso stand, aproveite com sabedoria, né? Tenham paciência e isso é para todos, né? Então, todos têm que aproveitar de uma maneira muito bonita.
Alessandra, a gente está caminhando para os finalmente. Queria te agradecer de coração Eu que agradeço. pela participação. Prazer imenso ter você aqui. É tão gostoso conversar de coisas boas, né? Muito bom. De assuntos maravilhosos. Quero te deixar esse simples mimo, né? Que é eu falo que é não é um troféuzinho, mas é um versículo bíblico que a gente entrega para os nossos convidados, que está em Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, que é isso que eu e você fazemos pela nossa cidade. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprio. E é um pouco daquilo que a gente faz. Obrigada por compartilhar conosco a sua história. Muito Te obrigada. desejo todo sucesso. Obrigada. Né? E eu acho assim que, por mais que a gente está em um momento de alegria, né, a gente também não deve esquecer, né, dessas pessoas que também estão sofrendo. Antes de vir para cá, eu estava assim, fiquei por várias horas sentada na frente do celular da situação do Rio Grande do Sul. Nós que somos Vale do Ribeira já passamos por isso várias vezes, né? Então, assim, eu acho que a gente não poderia deixar de fazer um momento, né, de agradecer a Deus, porque hoje nós temos o nosso conforto, a nossa casa, a nossa saúde. E quantas pessoas hoje estão sofrendo porque perderam seus entes queridos no Rio Grande do Sul. E muita gente lá, num momento como agora, tirando lama, né, de dentro das suas empresas, de dentro das suas casas. E a Prefeitura Municipal de Cajati, né, está aberta para receber doações, né, para o Rio Grande do Sul. Então, se você pode, sente o desejo no teu coração de ajudar, né, você pode estar deixando, né, as doações na Prefeitura Municipal e também na Econ. Se você também quiser, a gente vai estar direcionando tudo para a Prefeitura, que vai chegar até as famílias que precisam. Tomem cuidado, porque infelizmente, Alessandra, sempre com essas situações de calamidade, tem as pessoas de má fé. Exato, né? As pessoas não depositem dinheiro para pessoas que vocês não conhecem, né? Depositem ou para uma família específica. Eu conheço uma família do Rio Grande do Sul que de repente está passando por isso. Aí é diferente. Você vai estar mandando o dinheiro, a sua doação diretamente. Ou, de repente, uma prefeitura, né? Os Correios que estão fazendo uma campanha. Os Correios, um órgão sério que, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas de má fé, né, que se aproveitam de momentos como esse. Então, a gente está aqui se deixando à disposição, né? Qualquer dúvida nos procure, tanto a Econ quanto a Prefeitura, né? Os órgãos da Prefeitura, né? O departamento lá, eu tenho certeza também que pode estar nos auxiliando também, o Departamento de Cultura e Turismo. E é isso, né? E desejar que o Rio Grande do Sul se reerga, né? O quanto antes. É necessário ter empatia sempre, né? Pensar nesse momento como eu estaria nessa situação e como eu precisaria de ajuda, né? Então, é importante demandar orações, o que você puder contribuir. A questão da água, né? Que é importante para mandar para eles. A estrutura básica que qualquer ser humano precisa para sobreviver tranquilo. Eu estava vendo, né? Nos vídeos, eles estavam pedindo realmente água, né? Água sanitária, porque você imagina aquela quantidade de lodo, é verdade. A limpeza, e várias cidades ainda não tinham recebido a água na torneira. Então, como é que vai limpar? Eles estavam pedindo pá, enxada, para poder tirar o lodo. E eu achei interessante também que teve uma pessoa que falou assim, se você não teve a tua casa atingida, vem ajudar, porque tem muita coisa por fazer. Né? A gente está mais longe, mas de repente... né? Se você tem um familiar lá que você pode acionar, que possa... Ele falou, saia da sua casa e venha arregaçar as mangas e ajudar. É importante. Porque você imagina, né? Uma situação dessa, não dá nem pra gente imaginar. Não tem como. É muito triste. Muito triste. Mas a gente pede para Deus, né? Que a gente pode fazer levar as nossas orações para que essas pessoas se reergam. Isso. Consigam, né? Como brasileiros, né, não desistir e seguir adiante e se reconstruir. Verdade. E é isso. A gente tá triste, mas feliz ao mesmo tempo de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Acho que é importante aparecer aqui para se conectar, né? Mais uma vez, nós duas,
nosso trabalho, conectar as pessoas de Cajati, do Vale do Ribeira, por uma causa que é desenvolvimento, né? Desenvolver. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Crescer juntas, né? Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui, agradecendo de coração a todos vocês que ficaram conosco até agora. Lê, a gente termina assim, ó, segurando na mão. Isso. Obrigada. Aqui, vou guardar com muito carinho. Aí, ó. Aqui. Muito obrigado. Não percam, o próximo podcast é super especial do Dia das Mães. Que legal. Beijo. Tchau, gente.